Um mapeamento da plataforma Brandwatch revelou indícios de que robôs teriam sido utilizados para defender o presidente Lula nas redes sociais após aquela homenagem a ele no desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. O estudo apontou padrões inorgânicos na rede X, com um único perfil realizando quase 6.000 publicações em 4 dias, atingindo picos de 400 postagens por hora. No total, quase 1.000 perfis ativos concentraram mais de 200.000 publicações em apenas 4 dias. Os perfis indicados e identificados apresentavam características como predominância de retweets, atividade em rajadas intensivas e alinhamento rígido na defesa do governo, sugerindo mobilização artificial coordenada ou automação. Agora, detalhe, hein, Berenice Leite? Vamos fazer as contas juntos aqui. Agora há pouco a gente citou aqui, por força do trabalho, que há indícios disso, mas são realmente fortíssimos. Você há de concordar comigo, e quem nos acompanha também, um único perfil chegou a fazer 5.969 publicações. Vamos colocar aqui, vamos arredondar, quase 6.000 publicações, isso entre 15 e 18 de fevereiro. Agora tem um detalhe, houve picos, Berenice, de até 400 publicações por hora na rede social X. Em média, isso significa, vamos fazer uma continha rápida aqui, uma publicação a cada 9 segundos. Quem consegue escrever assim, hein? Humanamente impossível, né, isso acontecer. É óbvio que tratam-se de robôs e essa não é a primeira vez que o PT usa desse mecanismo de impulsionamento irregular para tentar manipular a percepção do público. Lá em 2018, a campanha de Haddad estava disputando, à época, a presidência da República com Jair Bolsonaro, e em 2019 veio a multa para a chapa do Haddad, uma multa de mais de 170 mil reais, justamente por o uso desses robôs, desse mecanismo de impulsionamento, que à época tinha conteúdos para tentar deturpar a imagem de Jair Bolsonaro, que era o adversário político. Então, Daniel, fica esse questionamento, porque nós estamos justamente num período em que Lula está lá na Índia, querendo dizer que é contra a inteligência artificial, o uso dessa tecnologia, segundo ele, porque isso acaba trazendo desinformação, que é preciso ter muito cuidado. Mas vejam o cinismo, né? O discurso contraditório. Quando se trata de usar esse tipo de ferramenta a seu favor, aí pode. Só que é claro que eles vão negar, né? Isso vai ainda precisar ser investigado. A informação que eu tenho, inclusive, é de que o PL, o assessor do senador Flávio Bolsonaro, me mandou agora há pouco aqui um documento. Eles estão recorrendo em relação a essa conduta do PT durante o carnaval via acadêmicos do Niterói, que foi inclusive rebaixado. E isso só demonstra, Daniel, que em termos de humanos, quando estão julgando esse tipo de conteúdo, a gente viu que os jurados foram totalmente técnicos e a escola foi rebaixada. Mas quando se pode pagar, e era justamente o que o Lula estava criticando lá, o Google, né, as Big Techs, porque eles lucram com esses dados, mas o governo é que está pagando justamente essas Big Techs para, de alguma forma, manipular a percepção do público. Então, mais uma vez, o PT de Lula sendo contraditório, e o cinismo fala mais alto nesse momento. Vale tudo, nós estamos em ano de eleição. Agora, cabe saber se o Tribunal Superior Eleitoral, o que eles vão fazer com essa informação? Vão ficar de olhos vendados, fazer de conta que nada aconteceu? Tudo isso, de alguma forma, impacta no voto do eleitor este ano, viu, Daniel? Falando nisso, sobre o TSE, o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, acionou o Tribunal Superior Eleitoral, Berenice, para investigar o desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula na Marquês de Sapucaí. O partido alega que a apresentação ocorrida em ano pré-eleitoral pode ter extrapolado os limites culturais e configurado propaganda eleitoral antecipada, além de possível abuso de poder político ou econômico. O PL solicita que o TSE defina os critérios que diferenciam manifestações culturais de atos de promoção eleitoral. Berenice. Pois é, e o PT ainda teve a cara de pau de tentar, de mover uma ação contra o Flávio Bolsonaro, também por pré-campanha, né, a campanha antecipada, segundo o Partido dos Trabalhadores, porque alguns adesivos
do Flávio Bolsonaro teriam circulado durante esse carnaval. Mas é sempre assim que eles agem, né? Tentando tirar o foco deles, e sabem que quando se trata da nossa justiça brasileira, ela pende sempre para o lado da esquerda. Então, tentam tirar o foco de si em relação ao que ficou mais do que escancarado, esse desfile de mais de 1 hora em canal aberto, para que todos ali pudessem acompanhar a trajetória do Lula, que foi totalmente modificada nesse enredo, um enredo desastroso, mas, como eu disse, né, correr atrás desse prejuízo. Os adversários políticos do PT vão ter o mesmo tempo em rede aberta, em canal aberto, para poder falar o que quiserem, para poder divulgar ali a sua sigla, o seu número, e até mesmo para poder criticar o Lula, né? Nós vamos ter um sistema igualitário para todos os candidatos à presidência da República, porque o Lula já sai nessa corrida na frente. Se nada acontecer, ou se de repente vier apenas uma multa, né, o que já está previsto, isso não é o suficiente. Isso é abuso de poder econômico, e não sou eu que estou afirmando, são vários juristas, e Lula deveria ficar inelegível por causa disso. Tem ator da Globo que confirmou que foi convidado para participar do desfile, a convite de Lula. Então, Lula interferiu diretamente nesse desfile, não só convidando, como desceu lá na Sapucaí e ainda colocou o dinheiro do pagador de impostos para financiar esse show de horrores, viu, Daniel? Muito bem, Berenice Leite. E detalhe, hein? Esse rebaixamento da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula com esse enredo aí considerado de cunho eleitoral, gerou ampla repercussão também na imprensa internacional. Veículos como a BBC France, EFE, AFP, também destacaram a controvérsia política e as críticas ao desfile que satirizou conservadores e a família tradicional. A BBC, por exemplo, apontou que o Carnaval do Rio de Janeiro manteve a sua vivacidade, mas com maior politização, que internautas desaprovaram a ala da família tradicional em lata de conserva. Aí, Marcelo Rocha Monteiro, a agência France 24 e a AFP notaram que os jurados não se impressionaram com a escola, resultando nas notas muito baixas em fantasias, alegorias, enredo. E a EFE mencionou a reação do senador Flávio Bolsonaro, prevendo o próximo rebaixamento, prevendo que o próximo rebaixamento vai ser o rebaixamento do homenageado, do atual presidente Lula. Então, Daniel, para a escola de samba receber uma nota 10, uma nota boa no enredo, ela tem que desenvolver durante o desfile a história. O enredo é a história, né, que está sendo contada. Então, se você não contar a história direito, você perde pontos no enredo. Por isso que a escola foi rebaixada. Como é que você pode contar a história do Lula e não trazer no desfile, por exemplo, uma alegoria, né, do sítio de Atibaia? Como é que você pode desenvolver a história do Lula e não ter, por exemplo, uma ala do mensalão, né, o carro alegórico da Odebrecht? Faltou isso. Isso é inseparável da história do homenageado. Roubalheira, corrupção, Odebrecht, Petrolão, mensalão. E os jurados não viram isso, devem ter ficado procurando. Mas cadê o carro da Odebrecht? Cadê a alegoria do sítio de Atibaia ou do triplex do Guarujá? Não tem? Não contou a história bem, vai perder ponto, vai ser rebaixada. Foi o que aconteceu. História mal contada, história incompleta e ainda patrocinada pelo dinheiro do pagador de impostos, né? Tem que ir para o segundo grupo. O que o pessoal comenta é que a primeira vez que o Lula vai para uma escola, ele acaba reprovado. Não causa surpresa a ninguém.